tem que direcionar. E a melhor forma de tu direcionar é ajudando pessoas a passarem por uma situação que tu já passou, que tu já venceu. Só que imagina uma pessoa que não tem esse conhecimento. Ela fica travada a vida inteira dela. Ela muitas vezes ela tem a oportunidade de conquistar alguma coisa, mas ela sente que não pode. E ela não sabe de onde vem. Tudo que a gente sente, todas as nossas emoções, elas têm uma origem bioquímica. Não é só eu sinto porque eu sinto. Não, é um reflexo de uma química que tá rolando no teu corpo. A minha expectativa de hoje é afiar as ferramentas da mente. A minha expectativa é poder entender o que está por trás de um empreendedor que consegue trazer uma transformação na mente das pessoas. A minha expectativa é que esse episódio gere pelo menos a transformação na vida de pelo menos uma pessoa. Olá, sou Giovanni Praz, empresário, conselheiro de empresas, palestrante, escritor, sócio fundador do Instituto LVO e aqui host dos Bastidores do Lucro. Olá, eu sou Josué Saibel, palestrante, treinador, empresário, sócio fundador do Instituto LVO junto com o Giovanni e host aqui do podcast Bastidores do Lucro. É um prazer ter você aqui em mais um episódio. E esse episódio tem o apoio dos nossos patrocinadores, A Hora do Pastel, Sistemas Nola, Repediu, Sense, que é para cuidar do seu marketing, né? E MBA Equipamentos. Muito bem, se você ainda não segue o Bastidores do Lucro nas redes sociais, entre agora no Instagram, @Bastidores do Lucro Podcast. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber mais conteúdos aqui do Bastidores do Lucro. E se você está no Spotify, vai no perfil do Bastidores, clica nos 3 pontinhos lá, avalie o programa com 5 estrelas para que ele possa ser entregue para mais pessoas. E hoje a gente tem a honra de receber aqui nesse episódio do Bastidores do Lucro um cara que é muito especial, que inclusive eu tenho um carinho muito grande porque ele faz parte da minha transformação da minha vida e eu quero, com muita honra, com muito prazer, apresentar ele para vocês. Nosso convidado de hoje, ele é um profissional que une a mente e resultado prático no dia a dia das pessoas. Ele é terapeuta reprogramador mental, com 39 anos e atua há 5 anos já ajudando pessoas a transformarem os seus hábitos e comportamentos por mente da terapia de reprogramação mental. Com inúmeras formações nessa parte da mente, ele vai trazer hoje para nós insights valiosos para potencializar os resultados dos seus negócios e da sua vida de um modo geral. Então, para a nossa honra, para o nosso prazer do episódio de hoje, com vocês, Taylor Segabinazzi. Cara, que prazer estar aqui, hein? Josué, meu amigão aí já de longas décadas, né, Josué? Cara, o Josué, nossa, conheci ele há 3 anos atrás e parece que a gente se conhece já há uma vida, cara. Exatamente. Legal. É isso aí, tô aí para responder todas as perguntas e aprender também com vocês, né? Tenho acompanhado aí o Bastidores bem legal. Parabéns pela iniciativa de vocês aí, por estar bem bacana. Show demais. E é um prazer estar participando, né? Show demais, seja muito bem-vindo, né? E conta pra nós um pouquinho como é que foi o início dessa trajetória. Hoje já realiza essas transformações na vida das pessoas e nos negócios, porque é consequência, né? Exatamente. Conta um pouquinho mais pra nós, como é que começou. Então, cara, o Josué falou ali da parte terapeuta, né? Mas eu sou policial militar há 16 anos já, né? Desde 2009. E um pouco por causa dessa minha profissão, eu acabei desenvolvendo a necessidade de buscar ferramentas para que eu tivesse um pouco mais de controle emocional, né, perante as adversidades que eu vivia em decorrência da profissão, né? Uma delas, por exemplo, a ansiedade, que eu acho que é um dos maiores problemas hoje em dia, né? E por causa disso eu comecei a estudar autoconhecimento, algumas ferramentas de terapia para autoaplicação. Então, logo no início ali, eu comecei uma autoaplicação em mim para, vamos dizer assim, me sentir melhor diante dessas adversidades. Com o passar do tempo, eu fui me especializando e fazendo algumas formações, né? Que daqui a pouco a gente pode, vamos dizer assim, abranger mais. E por essa vontade, desde criança, de ajudar pessoas, que foi dos motivos pelo qual eu me tornei policial militar,
eu percebi que eu podia, de alguma forma, ainda agregar mais, né? Diante desse conhecimento que eu, vamos dizer assim, conquistei e consegui modificar algumas coisas na minha vida, eu percebi que eu poderia usar isso para ajudar também na vida de outras pessoas. Então, fui estudar mais, me especializar e me tornei terapeuta. E desde 2021, aí, 2020, 2021, ali depois daquele início da pandemia, ali, eu me tornei terapeuta e venho desde lá me transformando e transformando a vida das pessoas que passam, pelo menos tentando, né, transformar a vida das pessoas que passam por mim aí, dia após dia. Muito legal, é uma continuidade, né, do trabalho de cuidar das pessoas, né, como policial, né, e vai agora também junto cuidando da saúde, de uma coisa muito importante, né, que é a saúde mental como um todo, né. E você olhando assim nessa trajetória, né, qual foi um dos maiores desafios para dar o primeiro passo nessa nova fase aí de terapeuta? Como terapeuta? O que me levou, na verdade, cara, a começar a trabalhar, a empreender, a lidar com isso de uma forma profissional, foi um modelo de negócio depois que eu conheci a minha esposa, né? Porque até então eu estudava muito, eu gostava muito daquilo, aquilo virou uma paixão, aquele estudo sobre terapia, sobre a mente, sobre as emoções, virou a minha vida, né? Então, além do meu trabalho como policial, eu só estudava. Eu queria cada vez mais conhecimento. E aí, quando eu conheci minha esposa em 2020, junto com ela eu conheci um modelo de negócio, que até então eu não tinha conhecimento, né? Eu venho de uma família classe baixa, né? Classe média baixa, e eu sempre tive a mentalidade do empregado, né? Aquele cara que trabalha para os outros, que tem um salário, assalariado, enfim. E por ter entrado para a Polícia Militar e ter virado servidor público, aquela coisa da estabilidade, da segurança, meio que me envolveu num aspecto de tipo assim, nossa, já tô melhor do que eu imaginava, né? Por ter aquela mentalidade do empregado, enfim. Já tô melhor do que eu imaginava aqui. Tenho segurança, tenho estabilidade financeira e na minha cabeça estava ótimo. Então eu fiquei por muito tempo parado nesse mundo e somente estudando. E quando eu conheci esse modelo de negócio, eu vi que tinha uma oportunidade ali, né? E passei a modelar, vamos dizer assim, o modelo de negócio dela e comecei a criar o meu. Que legal. Tanto é verdade isso, Taylor, que a gente se conheceu num evento de desenvolvimento, Exatamente. Né? A gente se conheceu num evento que chama... Mestre dos Palcos. Mestre dos Palcos, onde a gente estava buscando conhecimento para ter uma performance melhor nos palcos como palestrante, né? Exatamente. E a partir desse momento que a gente se conheceu, e eu acho muito legal isso, porque eu percebo essa tua evolução nos últimos anos, desde que a gente se conheceu, o quanto tu como terapeuta, mas também como um empreendedor, de fato, conseguiu te posicionar no mercado e crescer e gerar resultados. Agora, tu falou desse modelo de negócio. Traz para nós um pouco mais dos bastidores disso. O que tu enxergou em termos de modelo de negócio, que foi o que tu falou aí, que fez tu entender, opa, isso aqui, além de ser algo que eu gosto de fazer, que me fez bem, pode ser algo que eu consiga levar para mais pessoas, escalar e gerar resultado, tornar disso um negócio lucrativo. Sim. Na verdade, Josué, as pessoas gostam de perguntar assim, qual que foi o gatilho, qual que foi o ponto de virada, qual que foi o momento exato em que tu estalou, né? Deu esse estalo. E eu costumo dizer, cara, não existe um estalar de dedos para nada. É uma construção, É uma construção, exatamente. E eu, por estar ali, né, vivendo já vamos dizer, um ambiente totalmente diferente, que é, por exemplo, a cidade da minha esposa, que depois eu morava em Santa Cruz do Sul e me mudei para Paraí, que é a cidade onde ela morava e onde a gente mora hoje, né? Eu mudei de ambiente. Então, eu conheci pessoas novas, eu conheci o modelo de negócio dela e sem a intenção de pegar aquilo como uma referência, automaticamente com o convívio, tu vai, através desse ambiente ali, tu vai aprendendo, né? Sem querer aprender. Claro. E aí, aos poucos, eu fui meio que modelando essa forma como ela trabalhava. Então, por exemplo, rede social, eu não trabalhava rede social, eu tinha um perfil no Instagram com, sei lá,
1.500 seguidores, que era amigos e, enfim, da vida inteira, né? Onde só tinha fotos, sei lá, de 2018 eu fui atleta de fisiculturismo, então tinha algumas fotos perdidas ali, mas nada direcionado à questão da terapia e principalmente... Não um posicionamento profissional, assim, né? Nenhum posicionamento profissional. Só que a partir dali, quando eu comecei a ver, eu comecei a criar esse posicionamento, claro, lentamente, né? E aí nesse meio ali também comecei a atender, né? Comecei a criar aquele contexto e direcionar o nicho, né? Que antes era uma coisa muito aberta, tipo terapia, quem fala terapia, poxa, pode ser para né? tudo, né? As ferramentas são as mesmas. Mas aí, como tu entra nesse mundo do marketing digital, tu começa a ver que, cara, não é bem assim. Dessa forma, querer abraçar o mundo não vai dar certo. Então, tu tem que direcionar. E a melhor forma de tu direcionar é ajudando pessoas a passarem por uma situação que tu já passou, que tu já venceu, né? E depois desse 2018, onde eu competi no fisiculturismo, eu tive uma compulsão alimentar muito grande num determinado período e eu engordei 15 quilos em poucas semanas, 2 semanas, 3 semanas, por causa da compulsão alimentar, né? Que eu, na época, acreditava que vinha da restrição alimentar, né, pré-campeonato. Que a gente passa por uma restrição, né? Passava, né? Hoje eu não sou mais atleta, como vocês estão vendo. Mas eu passei por uma restrição muito grande e eu acreditava que era por isso, que eu estava vivendo uma compulsão alimentar. Só que aquilo não passava e eu engordava cada vez mais e eu fui buscar ajuda, né? Já tendo conhecimento ali que a terapia, que a questão da mentalidade, do emocional influencia, fui buscar ajuda, fazer terapia. E aí foi dentro de um processo terapêutico que eu vivi, né? Que eu passei a ver que, opa, só um pouquinho. Então, não é por causa da restrição, né? Tinha a ver com a minha infância. Olha aí, que loucura. Tinha a ver com o que eu tinha vivido na minha infância, com a relação com meu pai. Então, isso me abriu outro campo que eu não tinha tocado ainda, né? Que é o campo sistêmico da terapia, enfim. E aí eu vivi toda essa transformação, esse processo, consegui, vamos dizer assim, ressignificar muita coisa e dessa forma fui voltando ao meu físico normal, né? Tirando vamos dizer assim, aquela carga emocional que me puxava para a comida. Porque foram 2, 3 semanas de absoluta compulsão, onde eu comia um salgado e dava vontade de comer um doce. Aí quando eu comia o doce, dava vontade de comer um salgado de novo. E era um ciclo sem fim. Então, quando eu passei por esse processo terapêutico, eu desconstruí toda aquela função. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas o sobrepeso ele tem uma função. A gordura ela tem uma função na nossa vida. Assim como todas as outras coisas, mas falando já nesse nicho. Então, quando tu tira essa função, que pode ser uma proteção, pode ser uma busca por atenção, pode ser até uma busca por ser forte para aguentar responsabilidades. Então, quando tu tira essa função, que é uma função emocional, tu desmancha tudo aquilo que vai buscar no sobrepeso, né? Essa proteção, essa força, esse destaque. Então, quando eu fiz isso, eu acabei me livrando. E aí, quando eu comecei a atender, eu fui buscar dentro das minhas referências de experiências que eu tinha vivido, o que tinha me transformado, né? O que eu tinha vivido já, E aí tinham 2 coisas, né? Tinha a questão dos ciúmes, que eu também tinha um padrão de vamos dizer assim, replicar, né? Tóxico, que eu repetia muito esse padrão dos ciúmes, que era um padrão também do meu pai, da relação dos meus pais. E aí eu tinha esse nicho, vamos dizer assim, que eu tinha vivido, que eu tinha mudado, e eu tinha também a questão da compulsão alimentar. E como a minha esposa ela já trabalha no nicho de fitness, né, de atividade física, enfim, eu disse, olha, é uma oportunidade de eu já ter um direcionamento e também daqui a um pouco captar alguma coisa ali. E aí foi que eu comecei a direcionar para esse lado. E graças a Deus está dando muito certo, né? O Josué sabe bem. Quando eu conheci o Josué,
era 2 Josué. Hoje é só um. É Não, mas verdade. teve uma evolução grande, né? Assim, Exato. Um ano, não. Menos? Em torno, até menos, assim, mas em torno de 30 quilos, né? 80 quilos. 30 né? quilos, mas... Eu tô nesse processo, né? Fazem 4 meses, até comemorei semana passada, perdi 22 em 4 meses. Nossa, muita coisa, Muito cara. bom, né? Bem, mas também o professor tá me judiando na Mas academia. tu não fez nada em relação à terapia, mente... Não assim, né? Não consultei, vamos dizer assim, né? Aham. Mas a gente fala de, né? O que nem tu disse, é uma construção, né? Não é que é um gatilho ali. Exatamente. Mas nos últimos 2, 3 anos o ambiente também mais inserido. Então, acaba que associa, né, um bom desempenho empresarial, né? Um bom desempenho pessoal com família, com condicionamento físico, por exemplo. Então, eu voltei a praticar tênis, aí academia. Então, com mais intensidade, 4 meses mais disciplinado, porque tem aquela questão da motivação, né? No início tudo é legal, mas o que sustenta depois é a disciplina. Então, quando eu coloquei como foco objetivo, né? E aí você pode até contribuir com isso, né? Mas, por exemplo, para mim, colocar uma meta, hoje, eu colocar ela de uma forma que isso me traga tal benefício, é mais fácil atingir ela do que lá no passado, vamos dizer assim. Eu quero fazer tal coisa, beleza, mas no meio do caminho a motivação vinha e desandava. Então, nos últimos 4 anos, talvez eu sempre fiz academia 1 mês, 2, parava, 1 mês, 2, parava. Mas aí, quando eu coloquei como um objetivo mesmo, uma meta, e isso me traria tal benefício, né? E um deles, por exemplo, o treino de perna. Não sei se é verdade, mas me falaram que quanto mais tu treina a perna, mais o teu coração bombeia melhor, enfim. E menos mais. chance de ter Alzheimer. Pois é, exatamente. E eu sou apaixonado pela minha mente, então gosto de ler de conteúdo. Legal, e é uma cara. preocupação. Então, assim, isso me deu elementos para me focar mais, como alimentar minha disciplina, né? Ou seja, eu quero viver mais. Então, Então, isso me ajudou. Mas aí, então, quer dizer que tu não tinha problema com alimentação. O teu problema era... Não problema, mas vamos dizer assim, o que tu teve que mudar foi teus hábitos em relação ao exercício. E dormir um pouco mais, né? Hoje Hoje ainda não é dentro do que eu deveria ser, né? Hoje eu durmo uma média de 4, 5 horas por dia, mas tem que ser 7, média pelo que, né? E só que eu vinha isso desde muito cedo, dormir pouco e jantar à noite, não tomar café e às vezes almoçar, mas então assim, 2 refeições por dia. Então, talvez até em número de caloria não era nem tanto, mas a forma como o corpo tava ali. Alimentação errada. Exato. Então, enfim, ajustando isso, né? E aí sim, de um ano pra cá fui ajustando um pouco disso e me ajudou aí em 2, 3 quilos, 4, mas daí voltava 2, 3, ficava nisso. E aí que eu disse, agora vou pro exercício físico. Mas tu sempre teve, vamos dizer assim, tu sempre foi um pouco mais gordinho? Na verdade, eu era um baita modelo quando era mais novo. Pessoal aí, pena que nunca posei pra revista, mas... Vou ter que achar uma foto. Quando que tu percebeu que tava? Quando que tu se incomodou com o teu peso? Quando eu me incomodei, há mais ou menos 1 ano, é questão de saúde, né? Que daí eu fiz normal um check-up. Não, mas quando que tu se percebeu mais gordinho? Aí que tá uma questão, né? Tu vê, eu nunca dei muita bola pro físico, né? Eu nunca precisei, vamos dizer assim, então nunca dei bola pra isso. Então, a minha caída de ficha, vamos dizer assim, foi quando o médico falou, pô, se eu entrasse num avião contigo com piloto, não ia de jeito nenhum. Porque tava bem acima do peso, massa corporal e tal. Então foi mais nessa linha que me deu um choque. Não era nem pelo estética, assim. Só que é claro que conforme você vai emagrecendo, você fica mais feliz, né? Então é esse sentimento hoje, né? Aí eu começo a me lembrar, pô, se eu perder mais 20, eu tô nos meus 18, 20 anos de idade. Eu dei uma leve engordadinha com os meus 23, 24 ali. Eu gosto de escutar esse tipo de história, que eu já vou começando a... Sim, já iniciou a terapia. Porque aqui. assim... Eu ia dizer, daqui a pouco a gente tá fazendo ao vivo aqui. Mas assim, uma das coisas que me fez buscar... Porque a função do meu peso, que eu tive essa compulsão ali, era uma busca por atenção. Tá? Que inicialmente estava no fisiculturismo. Percebe como eu também estava buscando atenção? O que uma pessoa que treina, que quer competir, quer subir no palco e mostrar o corpo bonito, né? Rasgado e tal. O que essa pessoa está buscando? De certa forma, ela busca atenção. Não estou dizendo que todo mundo que é atleta faz isso. Mas eu estava, de uma certa forma, buscando atenção. Que atenção? A atenção que eu não tive do meu pai. Quanta criança
sente a falta ou da mãe ou do pai. Normalmente do pai, né? Que é um pouco mais ausente, que tá um pouco menos ali emocionalmente presente, né? Eu tive o meu pai presente de uma forma, vamos dizer assim, física, mas não emocional. Eu nunca escutei um parabéns. Meu filho, parabéns pelo teu aniversário. Ou muito menos filho, te amo. E eu sentia essa falta. Eu lembro que na minha infância eu sentia essa falta. Só que eu nunca associei isso. A gente não percebe esse tipo de coisa quando não estuda sobre isso. E aí, enfim, no fisiculturismo eu buscava essa atenção. Quando eu fui competir e eu subi no palco e tal, passei por toda aquela experiência ali, e depois que eu desci do palco eu senti que não tinha preenchido aquela necessidade, porque a gente não sabe explicar, é uma coisa que tu só sente. Eu sinto que falta algo, percebe? Não tem gente que fala assim, não, eu sinto um vazio, eu sinto eu não sei o que é. Então, no meu caso, era a falta de atenção. Eu queria ser amado, eu queria ser visto, eu queria ser... Entende? Então, eu passei por essa experiência do fisiculturismo, não preencheu. Tá, beleza. Não preencheu, tá, não é isso, não vou mais competir. Comida. Inconscientemente, o que a minha mente inconsciente estava buscando? Não, então eu tenho que estar maior para ser visto. Sim. Então eu tenho que estar maior, eu tenho que ficar maior, eu tenho que crescer, eu tenho que ficar, né? E automaticamente não tem aquela, vamos dizer que até uma crença que está no inconsciente coletivo que o cara que é mais gordinho, ele é mais fofinho, ele é mais, o amigo engraçadão, não sei o quê. Não é sempre o mais gordinho? Sim. Então, tua mente, ela sabe disso. Então, ela vai buscar esse carisma também no tamanho, no aspecto ali, no visual. Então, eu busquei durante muito tempo a atenção que eu não tinha do meu pai. Quando eu fui para terapia, entendi isso e ressignifiquei, tira essa função, não precisa mais ser gordinho, não precisa mais buscar atenção. Acabou ali, entende? Então, tem todo vamos dizer assim, um contexto por trás que se tu não fizer uma terapia, se tu não buscar esse conhecimento, tu nunca vai saber. Exato. Né? Não, só para complementar, teve uma fase que a gente, para mim, né, ter a segunda franquia vendida, no caso, a primeira franquia vendida era um momento incrível, né? Mas logo depois do primeiro mês, parecia esse vazio que tu falou, era bem isso. Era como se, tá bom, eu saí, né, da loja, tenho a primeira franquia vendida, era para estar estourando foguete, né? Mas aí, como a minha trajetória da vida, ela teve alguns desafios, e aí tava com aquele vazio, o que pode ser isso? Será que tô doente? Um vazio, assim. Aí um amigo meu também é terapeuta, né? Mas aí a gente conversou, enfim, foi um free, fez um free, um café, né, vamos dizer assim. E ele falou, olha, deve ser alguma coisa na tua infância, alguma coisa lá atrás e tal. O que te fez chegar até aqui? Aí eu fui indo atrás, né? Aí cheguei no momento que foi quando eu vendia fruta no Ceasa, com 14 anos, né? Eu saí de casa com 11 anos, então nos 14 eu descarregava caminhão no Ceasa, aí no intervalo eu vendia fruta lá pra ganhar um extrinha, né? E aí eu peguei e fiz um troféu, né? Tem até hoje, né? Fiz um troféu de um potinho de fruta lá, e sempre, assim, aquilo me dá uma energia de manhã, eu passo pela estante, tá lá o troféu do potinho de fruta lá, e dá uma energia absurda. Então, né, trazendo não no contexto físico agora, né, questão, mas também pro empresarial, né? Então, o empresário às vezes tem umas crenças, né? Tem algumas limitações que são lá de trás que às vezes a gente nem sabe do que é, tá lá escondido e é uma virada de chave ali. Nem tudo é da infância, né? Tem gente que acha que tudo é da infância. Não é assim. A gente precisa analisar, a gente precisa... Agora, trazendo, por exemplo, para a parte financeira, Taylor, que eu acho que é um ponto que abrange todo mundo, né? Na questão de negócios e tal, aqui para o nosso público do podcast também. O que tu acredita que está por trás da maioria dessas crenças? Aquela pessoa que trabalha, mas talvez chega um pouco e daí cai, ou não consegue atingir, né, resultados maiores. Pode estar ligado às crenças. Mentalidade de escassez, falta de permissão. Permissão, tu diz, no sentido de... Falta de permissão é uma questão também que é inconsciente e que tem a ver com de onde tu vem, qual o contexto que tu cresceu, o que tu aprendeu. Eu tive isso aí também, eu passei por tudo isso aí. Tudo que eu falo hoje é porque eu já vivi. Então, né, não falo nada que vem da minha cabeça, né? São experiências vividas
E experiências também que eu, vamos dizer assim... Estudou. Eu tive contato. São, por exemplo, Sim. clientes que tiveram experiências infinitas ali que eu acabo também aprendendo. Claro. E, de certa forma, também me ajuda. Eu me transformei muito atendendo pessoas. Cada sessão, cada consulta ali é também, para mim, uma transformação, sabe? É de tu ver a pessoa entendendo algo que na minha história se encaixa exatamente igual. Então, eu também tenho aquela virada de chave, né? Eu ressignifico, eu trago outra visão para aquela situação ali. E aí, às vezes, encaixa na minha história também, então me ajuda também. Mas, por exemplo, a falta de permissão quando, por exemplo, assim, a gente, em 2023, a gente conseguiu, a gente comprou nossa casa, né? Uma casa própria, enfim. E me travava muito simplesmente o fato de, por exemplo, contar para minha mãe que eu tinha comprado uma casa nova. Parece que tu não tinha autorização, permissão para isso. Exatamente. Não tinha permissão. Por quê? Porque minha mãe viveu a vida inteira em busca da casa própria. Sim, aquele sentimento de, mas como que eu vou fazer algo que talvez a minha mãe nunca conseguiu fazer? Só que tu Era percebe nesse sentido, assim? Exatamente. Como que eu vou passar por cima? Isso. Como que eu vou... como é que eu vou dizer assim? É como se fosse um desrespeito a ela. Exatamente. Mas na verdade... É como se fosse um desrespeito, né? Só que, claro, eu tenho consciência disso, eu estudo e eu consigo perceber na medida que eu vou, né? Eu tô vivenciando isso. Da onde que vem? Aí eu vou buscar. Só que imagina uma pessoa que não tem esse conhecimento. Ela fica travada a vida inteira dela. Ela, muitas vezes, ela tem a oportunidade de conquistar alguma coisa, mas ela sente que não pode. E ela não sabe de onde vem. E é um bloqueio mental. Um bloqueio mental, totalmente inconsciente. Não tem consciência disso, Sim, ela né? não... O que é... Tem essa coisa também, todo mundo fala, inconsciente, consciente. O que é inconsciente, consciente? Sabe o que é? Pode explicar, eu acho que é um tema relevante. Muito Tá. Tu tá sentindo teu pé tocar no chão? Tô. Agora tu tá. Porque Mas, tá consciente. mas antes de eu falar, tu não tava. É. São coisas que estão subconscientes, estão ali, sabe? Mas eu gosto de comparar como se fosse... para ficar mais fácil do pessoal entender. Imagina tu tá com o teu celular na mão, né? E tu tá no WhatsApp. Certo? Uhum. Quando tu rola a tela e entra no Instagram, tu fechou o WhatsApp ou tu deixou ele aberto? Tá ali vamos dizer que espera. Exatamente, tá em segundo plano. Isso é subconsciente. É um programa que tá rodando em segundo plano que tu não tá vendo. Se alguém te mandar uma mensagem, tu até vai receber, mas tu não tá vendo. Tu não né, tá vendo, momento. ele tá em segundo plano ali. E o celular hoje em dia ele tem vários programas rodando em segundo, e até mesmo sem estar aberto ali, né? Do próprio software ali, do próprio... Exatamente, o relógio, às vezes o despertador, sei lá, o Maps ali que tu botou. Então tem vários programas rodando em segundo plano que tu não sabe, mas eles estão rodando. E a gente tem vários programas rodando. Desde do momento que tu nasce, tu vai sendo programado. Por isso que eu sou terapeuta reprogramador mental. Por quê? Porque eu entendo que as crenças, tudo são programas que foram instalados ali na nossa mente através da repetição. Então, tu vive experiências repetidamente, aquilo vai sendo gravado, né? São experiências que tu viveu, então tu meio que tira aquilo como uma referência. É isso, né? E também situações de forte impacto emocional, que é aquilo que gera os traumas, por exemplo. Né? Então, só que tudo isso pode ser reprogramado, porque isso está associado com emoções. Então, por exemplo, tu vive uma situação de forte impacto emocional, onde tu vai... sei lá, vou pegar o exemplo de por exemplo, dos meus pais, né? Que brigavam muito na infância. Então, todos os dias... São duas coisas. Então, a repetição de todos os dias ver os pais brigando... junto com o forte impacto emocional do medo, da expectativa. Meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa hoje? Será que vão brigar de novo? Entende? Sim. Isso gera toda uma programação que está relacionada com o relacionamento. Então, depois que eu fui ter meus relacionamentos, depois de adulto, eu comecei a repetir a programação que eu aprendi, tu entendeu? Sim. Então, o que é um relacionamento? O homem é o cara tóxico, machista,
ciumento. Tu não tinha consciência disso, mas Exatamente. tu replicava esse padrão porque era o que estava no teu inconsciente e eu com base nas julgava. tuas vivências, né? E pior, eu julgava. Como que o meu pai faz isso? Sim. Por que o meu pai faz isso? E eu fazendo. E eu sendo ciumento. Tu entende como as pessoas não se dão conta? E escutando isso, talvez algumas vão pensar assim, cara... E pior que eu sou igualzinho a minha mãe. Eu escuto muito isso nos meus atendimentos, que 90% do meu público é mulher, né? Então eu escuto muito isso. Cara, eu sou igual a minha mãe. Eu ouvi tu falando isso agora, eu pensei que eu faço a mesma coisa que ela. E tem muito disso. E às vezes aquilo que tu mais julga de alguém, da mãe, do pai, enfim, é porque existe dentro de ti alguma coisa que tu precisa trabalhar em relação àquilo. Uma das formas da gente mudar uma crença... Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, respondeu. Complementou ainda. Uma das formas de a gente mudar uma crença que a gente tem, que ela foi adquirida, então, através de repetição ou de forte impacto emocional, certo? Uma das formas, então, que a gente tem de mudar isso é através da comunicação, né? Comunicação. A gente aprendeu isso juntos, inclusive, Sim, porque né? não tem como que tu vai fazer qualquer coisa se não tiver a comunicação. E quando a gente fala em comunicação, não é só o que a gente fala, né? Exatamente. É o que a gente ouve, o que a gente assiste, o ambiente que a gente frequenta, músicas, as pessoas que a gente convive, ambiente, etc. Tudo isso faz parte da nossa comunicação, né? Então, se a gente quer mudar um hábito, tu falou antes, o ambiente... Olha só, como isso interferiu na tua tomada de decisão para que tu conseguisse. Porque às vezes, por que eu não emagreço? Às vezes a pessoa não consegue, porque ela tá recebendo tanta coisa contrária a isso, e aí isso serve para qualquer contexto, não só para o emagrecimento. Por exemplo, se a gente for pegar para um relacionamento entre colegas de trabalho, por exemplo. Né? Certo. O quanto que uma comunicação pode interferir naquilo que... Aí não trazendo para a parte de crenças, mas pegando o gancho da comunicação. O quanto que uma comunicação pode interferir naquele relacionamento, se ele vai ser um relacionamento saudável, se as pessoas vão conviver bem, se elas vão conseguir progredir, evoluir, continuar juntos ali trabalhando, ou se daqui a um pouco vai dar um quebra-pau ali, né? Vai dar um rompimento ali daquele relacionamento e isso acaba interferindo nos resultados do negócio, né? Interfere em tudo, na verdade, né? Eu costumo dizer assim, não existe empresa, não existe CNPJ sem CPF, né? Então, dentro de qualquer empresa existe pessoas. E são as pessoas que... As empresas são pessoas, não existe uma empresa que é só a empresa, né? Só o local lá, só... Para tudo precisa de pessoas, né? A não ser algumas hoje que é inteligência artificial, mas mesmo assim programou, alguém né? Programou e quem vai consumir ainda vai ser pessoas lá na ponta. Então pessoas e ela é feita por pessoas e para pessoas, né? Alguém lá na ponta vai consumir depois. Tudo envolve relacionamento, né? Relacionamento entre amigos, entre colegas, entre famílias, tem relacionamento. Fala algumas coisas que tu considera relevantes dentro desse contexto, assim, para a gente poder trazer em termos de conhecimento para quem está nos assistindo e daqui a um pouco percebe que existe algum conflito no relacionamento, alguma dificuldade ali nesse sentido. Legal. Na empresa, né, nos negócios. Sim, a gente pode fazer até vamos dizer assim, uma ferramenta talvez aqui para dar esse exemplo e talvez alguém que esteja assistindo pode acompanhar e com isso ter vamos dizer assim, um insight, uma mudança, né? Eu gosto muito de falar assim, quando tu tem um problema ali relacionado a algo, por exemplo, essa xícara, tá? Isso aqui é uma situação. Vamos dizer que eu e tu somos colegas de trabalho. E essa xícara aqui é uma situação que existe entre nós, tá? E ela tá aqui. Então, eu tô olhando para essa situação de um ponto de vista. E através desse ponto de vista eu dou um significado. Isso significa isso aqui para mim. Isso que eu tô vendo, né? O meu ponto de vista me traz enxerga ali um microfone e uma seta, por exemplo. Exatamente. Tu já antecipou que exatamente. E ele tá olhando para a mesma situação, mas ele tá vendo... Enxergando outra coisa. Outro ponto de vista. Que ele tá enxergando ali... Exatamente. O que é a ressignificação? Quando a gente vai para terapia, o objetivo é ressignificar. É trazer outro significado para que... Porque cada significado traz um sentimento. Tu se sente... Talvez tu olhando do teu ponto de vista, tu se sinta
Talvez feliz, ou talvez tu se sinta que não, tá ruim pra mim, Tá. né? E eu olhando daqui, eu digo, não, pra ti tá bom, eu tô olhando, né? Eu vejo uma coisa, ele vê outra. Então envolve emoções, envolve sentimento. E às vezes esse sentimento ali traz uma mágoa, traz um sentimento de ressentimento. Poxa, eu tô sendo injustiçado, entende? Só que se eu continuar olhando pelo mesmo ponto de vista, eu vou continuar sentindo a mesma coisa. E é assim em tudo, em todas as relações é assim. Em tudo que aconteceu, inclusive nos traumas. Se tu parar agora e pensar em uma situação da tua vida que, por exemplo, assim, se eu dissesse pra ti assim, se tu pudesse voltar hoje no tempo e para um determinado dia, uma determinada situação, qual seria? Tá. Que tu pudesse mudar. Mudar não. Eu já pensei numa coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. O que que tu gostaria de mudar? Se tu pudesse viver um dia, né, do teu passado para fazer diferente, o que seria? Tu sabe responder? Talvez não precisa responder. Às vezes é íntimo, a pessoa não quer dizer. Mas alguma coisa veio na tua mente, não veio? Eu não vou responder, eu vou responder. Mas é porque deu fruto, né? Eu diria, hoje talvez eu não mudaria porque eu abri o olho para olhar diferente, né? Abri os olhos para olhar diferente. Sim, tu já ressignificou. Pode ser, boa. Tu entendeu? Porque eu fui demitido por erro de português. Né? E aí eu coloquei na minha cabeça que leitura e escrita, enfim, português. Mas naquele momento tu se sentiu injustiçado? Quase um ano. Até cheguei a pensar em processar a empresa. Exatamente. Mas quem te colocou pra fora é a empresa ou foi uma pessoa? Uma pessoa, mas Mas foi uma pessoa. Isso. E aí o que tu quando tu lembra dessa pessoa, claro que talvez hoje não, mas quando tu lembrava dessa pessoa, o que tu sentia? Ódio acho que é forte, mas muita raiva, né? Raiva. É o que eu mais escuto. É raiva. Mas, assim, achava totalmente injusto. Hoje eu acho que foi um pouco. Mas hoje tu não sente mais isso. Não, Tá, então beleza. Então quer dizer que tu já ressignificou, tá? Mas o que é ressignificar? É trazer a pessoa pra cá e olhar por outro ângulo. É a tal da empatia que as pessoas falam. Empatia. Só que como que faz isso? Né? Muita gente tenta, eu vou tentar me colocar no lugar daquela pessoa. Só que daí tu se coloca no lugar da pessoa com a tua mentalidade. E aí tu continua vendo pelo mesmo ponto de vista. Sim, porque tu tem as tuas Mas existe uma forma de fazer isso diferente. Quer ver, ó? Tem alguma pessoa que tu ainda sinta algum certo tipo de mágoa, ressentimento, raiva, alguma coisa assim? Alguma coisa de ruim, assim? Tu tem, José? Só pra gente dar o exemplo. Não, mas não vou. Não precisa dizer. Não precisa dizer quem é. Tu tem? Cara, eu não tenho. É pior que de uns 4, 5 anos pra cá, eu talvez, não intencionalmente, mas talvez a leitura, talvez o ambiente, talvez. Já tenha mudado. Hoje é. Mesmo nos negócios, né? Às vezes você é passado pra trás, mas mesmo nem assim tu fica bravo naquele momento, mas depois tu entende que é do jogo, né? Mas isso também tem muito a ver com autorresponsabilidade, né? Isso eu trago. Porque quando tu tem um nível de autorresponsabilidade maior, tu acaba entendendo, cara, isso aqui, se eu tivesse feito diferente, talvez eu não teria passado por isso. Talvez essa pessoa não teria me passado para trás. Então tu entende que a culpa, que no final das contas foi tua, então tu não guarda mágoa, ódio da pessoa, por exemplo, né? Mas enfim, eu não sei. Vamos dar o exemplo, digamos que sim, tá? Eu quero ouvir o exemplo, então, agora, só para não deixar no ar. Mas tem, né? Não, sim, talvez. Não, acho que um exemplo válido pra gente trazer. Eu acho que na verdade todo mundo tem. Só às vezes não vem de memória agora. Não tá no momento agora e talvez não é algo tão forte assim. Isso, se eu lembrar de um Grenal, eu vou lembrar alguns jogadores, né? Mas assim, só pra gente contextualizar então, pra o pessoal entender e talvez isso possa ajudar alguém, né? Vamos supor que tu tenha então... Vamos pegar esse exemplo dessa pessoa que te demitiu, pode ser? Digamos que tu estivesse naquele momento lá atrás, então isso, pronto, seria de grande ajuda, porque eu acho que eu levei uns 7 anos pra... Nossa, bastante tempo. Mas de que eu fiquei magoado, talvez uns 6 meses, um ano, depois eu esqueci. E aí assim, antes da gente fazer essa ferramenta, vamos explicar por que é bom a gente dissolver esses sentimentos, né? O que? Mágoa, rancor, ressentimento, raiva... Tudo que a gente sente, todas as nossas emoções, elas têm uma origem
bioquímica. Não é só eu sinto porque eu sinto. Não, é um reflexo de uma química que tá rolando no teu corpo. Entendeu? E ela vem da tua mentalidade. Então, cada pensamento dispara várias conexões neurais, e essas conexões neurais, elas liberam determinados tipos de neurotransmissores que vão, de certa forma, ser derramados na tua corrente sanguínea. Tá? Então, por exemplo, assim, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma raiva de alguém que me fez tal coisa, então eu sou uma pessoa ressentida, né? E eu carrego isso por 7 anos, que nem tu falou, né? Então, cara, toda vez, e não é só quando eu lembro, mas eu sinto isso, toda vez que eu lembro, eu sinto mais forte. E eu tenho essa mágoa, assim. É como se tu estivesse todo dia tomando uma dosezinha de veneno. Por quê? Porque é cortisol envolvido na tua corrente sanguínea. Tu tá magoado, o cortisol aumenta e vai se derramando na tua corrente sanguínea. E o que ele faz? Ele atinge todas as células, todos os órgãos do corpo. Órgãos? Porque todos os órgãos têm receptores. E o cortisol, ele mata as células imunológicas. Então, tu diminui a tua imunidade. Então, se tu tem a possibilidade de ter uma doença, por exemplo, uma doença genética, tu vai acabar tendo... Ela fica mais possível exatamente. Ali, porque tá num ambiente mais favorável para aquilo. A tua imunidade vai ser bem menor. Certo. Então, uma pessoa magoada, rancorosa, aquela pessoa que é vitimista, ou a pessoa que vive com medo... Pode ver, cara, pessoas que, por exemplo, têm câncer, têm essas doenças mais... Ela é uma pessoa que, de alguma forma, ela tá vivendo no vitimismo, no medo, na mágoa, ela tem rancor de alguma coisa, ela tem algum problema emocional envolvido ali, tá? Que vai disparar. Porque senão, se tu é uma pessoa que tu tá alegre, feliz, tu tá de bem com a vida, tu tá mentalmente, vamos dizer assim, mentalmente e emocionalmente saudável, tu não vai dar espaço tu não vai ficar nem com gripe. Pergunta, depois vocês vão conversar com a Gláucia, pergunta pra ela quanto tempo faz que ela não pega um resfriado. Ela não pega resfriado. Desde que eu conheço ela nunca ficou resfriado. 5 anos. Entendeu? Então, é importante a gente trabalhar o nosso emocional, justamente porque a gente vai viver melhor e, consequentemente, a gente vai evitar de ter alguma coisa a mais, né? Vai viver melhor, vai viver mais. Muito bom. E o exemplo? Tá, vamos lá. Então, beleza. Então, tu tem aquela pessoa ali que te fez alguma coisa, que tu sente raiva, que tu falou, né? Tu deu um nome de raiva, certo? O ódio era forte, eu acho que era mais uma raiva. Se tu trouxe o ódio é porque tem ódio, só que tu não quis, né? Tu não quis dizer. Mas vamos lá. Diferença de ódio, vamos trabalhar. Não importa o nome que tu dá pra isso. Não importa. Mas tu deu um nome. De 0 a 10 é quanto? Era quanto, vamos dizer assim? Na época, primeira semana, talvez uns 12, né? Pra passar da linha. Nossa, bastante. Não, mas é isso aí, normalmente é assim. É tá? mais pela frustração, eu acho que pelo fato de tu sair de um... eu até no livro eu falo isso, né? Que até meus 18 anos tudo foi dando certo. Por mais que eu saí de casa com 11 anos de idade, até meus 18 tudo deu certo. Aí dos 18 caiu o cavalo, né? Caiu do cavalo. E aí eu acho que tudo isso somou, né? Somou. Como se era o fim do mundo. E refletiu na pessoa. Como é o fim do mundo agora, o que eu vou fazer e tal. Então, a primeira semana é isso. Mas eu acho que no segundo mês em diante, que eu já tinha tomado, né? Eu abri meu primeiro negócio logo depois, enfim. E aí acabou que ficou indo e nos 6 meses acho que esfriou, mas eu nunca esqueci. Mas não era então, aí que tá. O problema é esse. Às vezes a gente esquece. Mas esquecer não quer dizer que ressignificou. Às vezes a gente recalca. Né? Na psicanálise a gente chama de recalcamento. Quando a gente leva aquele problema, aquela coisa que me machucou muito, eu vou deixar isso pra lá. O que eu tô fazendo? Eu tô jogando pro inconsciente. E aí é pior ainda, porque daí eu não tenho consciência, não sei como resolver e tá lá gerando um monte de sintoma. Sim. Ansiedade, às vezes a compulsão alimentar, às vezes vários outros problemas, né? Mas então, beleza. Então, tu sentia aquela raiva. Então, tu imagina que tu tá ali, a pessoa tá aqui, tu tá de frente para aquela pessoa naquela situação onde ela te demitiu. Certo? Tá. Agora, grava esse momento e vamos fazer um paralelo aqui. Tá? Em algum momento na tua vida, tu já magoou alguém. Muitas vezes. Tá? Então, assim, lembra de uma pessoa, pelo menos, que tu magoou. Tá? Tu queria magoar ela? Não. Tu tinha a intenção de magoar ela, mas tu fez alguma coisa que magoou ela, né?
Qual que era a tua intenção naquele momento que tu fez isso? Que tu fez aquilo que magoou ela? Tu tinha uma intenção boa. Pra ti, talvez. Tá? Intenção positiva. Por pior que seja o que a pessoa fez. Nem que for pra ela Vamos mesmo, dar um a intenção exemplo? era boa. Vamos dar um exemplo? Sei lá, Vamos fazer... Não vou falar de bandido, senão vai ficar muito contraditório. Eu sou policial militar, né? Vamos falar de... Dá um exemplo aí, alguma maldade, alguma coisa assim. Não sei, um assalto. Bom, mas daí um bandido dá Uma traição. Uma traição. Tá, uma traição. E isso é bem polêmico, né? Tem bastante gente que vai se identificar. Uma traição, tá? Um homem traiu uma mulher, né? Traiu a sua mulher, traiu a sua esposa, tá? Ela vai se sentir magoada. Muito, né? Por quê? Porque ela vai dizer assim, por que aquele cafajeste fez isso comigo e tal, não sei o quê. Beleza. Não tô dizendo que ela tá errada, tá? É o ponto de vista dela, ela se sentiu traída, tá? Agora, se tu pegar e perguntar pra esse cara, qual que era a tua intenção? Tu queria magoar a tua esposa? O que ele vai dizer? Não era a intenção, mas fez, né? Não era a intenção. O que tu queria? Qual que era a tua intenção positiva pra ti? Positiva não quer dizer que Se ele for pensar só no lado dele, digamos que ele queria satisfazer um desejo dele. Exatamente. Positivo não quer dizer que é certo. Isso. Não quer dizer que é certo. É positivo pra quem faz. Então ele vai dizer assim, eu tava buscando prazer. Sei lá, meu relacionamento não tá muito bom, eu tava buscando ainda justifica, prazer. né? Tem justificativas lá. Não importa. Não importa a justificativa, tá? A gente pode pegar até uma hipótese muito pior aí, mas a pessoa sempre vai ter uma intenção positiva pra ela. Pra ela. Aí eu pergunto assim, a tua intenção era magoar essa pessoa? Era machucar? Não. Tá, mas por consequência tu machucou. Conseguiu entender isso? Tem a intenção positiva sempre por trás, né? Então aquela pessoa que tu magoou lá atrás, lá no passado, tu tinha uma intenção positiva, mas ela se sentiu magoada porque foi com ela. Mas se fosse outra pessoa, tu também faria. Porque não foi com ela que tu fez pra ti. Sim. Entendeu? Então, beleza, então tu tá aqui, volta pra cá, então tu tá aqui e a pessoa tá aqui, aquela pessoa que te demitiu. E tu tá olhando pra ela do teu ponto de vista, a situação é que ela te demitiu. Agora vamos fazer o seguinte, imagina que a tua consciência, essa parte da tua mente que raciocina, ela é um Giovanni bem pequenininho e ela tá saindo da tua cabeça agora. E ela tá vindo pra cá, do meu ponto de vista, ela tá em terceira pessoa, ela tá olhando pra aquela situação, tá? Aí eu costumo perguntar assim, de 0 a 10, o quanto que tu sente essa raiva? A pessoa pensa e tal, normalmente baixa um pouquinho, tá? E aí eu pergunto, por que só de fazer isso já mudou o que tu sente? E normalmente a pessoa não sabe responder. Mas é porque tu já tá olhando de fora. Já não é mais contigo a situação. Tu entendeu? É com alguém. Eu tô vendo a Giovanni ali e tá sendo demitido, mas não é mais... Tu não tá mais na posição dele. Daí o que eu faço? Tá, então agora tu vai lá e tu imagina a tua consciência entrando na cabeça dessa pessoa que te demitiu. E agora tu se torna ela. Tu é ela naquele momento. Qual que é a tua intenção positiva? E aí tem várias. Sim, a intenção positiva. Aí vamos trazer para esse ponto aqui, pode ser o quê? Não, eu quero manter a empresa rodando. A imagem da empresa, isso. Eu não quero que isso impacte na nossa marca. No coletivo, no geral, exatamente. Exatamente. Então tu traz várias... Tu vai em busca de uma perspectiva diferente. O que aquela pessoa estava pensando e o que ela queria. Aí eu pergunto assim, tu lá na posição dela, tu tinha intenção de poxa, magoar, fazer mal pro Giovanni? Não teria. Se fosse o Josué, tu teria feito a mesma coisa? Provavelmente sim. Se a situação fosse a mesma... um laço, vamos supor, específico que não é uma exatamente. Coisa muito individual. Mas se a situação fosse a mesma, qualquer outra pessoa que tivesse ali, então não foi. Então a pessoa já vê que, cara, não foi pra mim. A consequência caiu em mim, mas não foi pra mim. E eu entendo agora que a pessoa queria manter a imagem Tu vai buscando as possibilidades, beleza. E aí tu sai de lá. Então tu sai, volta pra cá, olha de fora de novo e volta pra dentro. Quando a pessoa volta, quando ela se imagina nova, quando ela volta pra posição dela, ela já vê a situação diferente. Tu entendeu? Porque ela já foi lá, isso aqui é uma situação, né? Ela já foi, ela já veio pra cá, ela já olhou daqui, ela já veio pra cá, ela já olhou diferente. Então ela viu todas as possibilidades daquilo. E aí ela não se sente mais a vítima dela. Cara, não foi pra mim. Não foi pra mim, não foi pro Giovanni, não foi pro Taylor.
foi por causa do contexto. Ela tá querendo manter... Não é que eu vou ficar feliz, eu vou lá e vou abraçar a pessoa e dizer, nossa, eu te amo. Não é isso. Eu só vou aliviar o sentimento que eu tava tendo de raiva. Aí, quando a pessoa volta, eu pergunto, e a raiva tá em quanto? De 0 a 10. Ah, não tem. Quando é com alguém mais próximo, por exemplo, o pai e a mãe, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, as pessoas choram. Nossa, se eu pudesse ir lá e dar um abraço no meu pai agora e, sabe, durante tanto tempo que eu julguei. Por que eu tô falando isso, cara? Por que eu tô mostrando essa ferramenta pra vocês? Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu julguei o meu pai a vida inteira por tudo aquilo que ele fez, de ter sido ciumento, de ter brigado, de não ter me dado atenção quando eu queria. Só que quando ele faleceu, que eu tive que, vamos dizer assim, que eu tive que ir atrás e resolver essa situação, eu tive que me colocar na posição dele. E eu nunca tinha feito isso. Eu nunca tinha parado para olhar. E aí eu comecei a perceber que, cara, eu tô fazendo a mesma coisa que ele. Eu fui ciumento a vida inteira igual a ele. E aí, para pra pensar. Como que foi a infância desse cara? Entendeu? Quais foram as possibilidades que o meu pai teve de mudar um pouco a mentalidade dele? Será que ele tinha o conhecimento que a gente tem hoje, a informação que a gente tem hoje? Ou será que ele fez o melhor que ele podia? Dentro com aquilo das condições que ele tinha. Exatamente. Aí, daí vem a questão da presença. Tá, mas o meu pai não me via. Será que ele não me amava? Cara, ele trabalhava o dia inteiro, velho. Pra me sustentar. Pra me dar comida. Pra mim e pros meus irmãos. A intenção dele era extremamente positiva. A forma de amar tá ali, né? Que é ato de serviço, né? Uhum. Tem as 5 linguagens do amor. Ato de serviço. É a forma de demonstrar o amor. Ele não sabia... Por que ele não sabia, Josué? Vir lá e passar a mão na minha cabeça e dizer, bah, filho, eu te amo. Possivelmente ele não teve essas experiências o também. O pai dele nunca fez isso com ele, porque era pior ainda, era mais rústico, rígido, mais rígido. Entende? E aí, quando eu passei por isso, quando eu tomei consciência disso, aí vem a catarse, né? Aí naquele momento ali, foi o momento de botar pra fora aquilo que eu tava sentindo a vida inteira. E o alívio que tu sente, cara, quando tu ressignifica algo de verdade, né? Quando tu olha pra uma situação que te feriu a vida inteira e tu diz assim, cara, não era dessa forma que eu via. Não era isso. É totalmente diferente do que eu via a vida inteira. E aí tu... Uau, nossa, velho. Tu entendeu? O alívio emocional que tu sente, e isso vai refletir em tudo. Foi a partir dali que eu comecei a ser mais próspero. Por quê? Quem que dá o direcionamento profissional para uma criança? Não é o pai? Uhum. É o pai que ensina, né? O pai que ensina o olhar da criança para fora, para a vida, né? O buscar o alimento, enfim, prosperar. A mãe não, a mãe ela nos passa a questão do conhecimento interno. Eu, comida, minhas emoções, é isso que a mamãe ensina para a criança. Uhum. Até os 7 anos e meio ali, mais ou menos, a criança está conectada com a mãe. Depois ela passa a se conectar com o pai. Para aprender essa busca, esse olhar para fora, né? Externo. Pro externo, exatamente. E eu não tive. Percebe? Uhum. Eu não tive, porque eu não tive ele presente ali. Não porque foi culpa dele, mas porque ele estava, de certa forma, dando o melhor dele da forma como ele sabia. Então eu não tive esse ensinamento do como que eu faço para buscar, como que eu faço para prosperar, como que eu faço para ir além. A confiança de tipo assim, cara, eu posso fazer por mim. Não preciso ser empregado, não preciso ser o assalariado. Eu posso fazer por mim. E eu não tive isso. Então, só depois que eu ressignifiquei isso, essa relação com ele, que eu comecei a aprender que eu podia. Comecei a ter confiança de ir buscar, não, agora eu posso ir além. Entendeu? Então, respondendo a tua pergunta,
que tu falou ali sobre como isso, né, impacta na questão financeira, enfim, é da relação com o pai. Vem da relação com o pai. E tem muita gente que vai olhar para isso e vai dizer assim, não, mas eu me dou muito bem com meu pai, com a minha mãe, porque eu ouço isso direto na terapia. Mas daí eu começo a aprofundar. Ir mais a fundo, entender o que aconteceu, etc. Ah, não, mas... Não, eu me dou muito bem, mas... né? Entende? Mas o jeito, não sei o que, irarará, e quando eu era pequeno, aí começa a vir. E sempre tem alguma coisa. Tu sabe que no nosso mercado fast food, agora trazendo um pouquinho, né, para a parte também do dia a dia, uma das maiores dificuldades que a gente teve, né, que a gente teve que trabalhar bastante, não de uma forma terapêutica, mas agora já tá dando uns insights aqui, porque eu acho que o próximo treinamento vai ser nessa área. Mas é mostrar, para olhar o outro ponto de vista, para os nossos líderes, principalmente... tanto na minha empresa, na Hora do Pastel, mas onde eu também sou conselheiro em outras empresas, mostrar para os líderes que na hora de olhar um currículo não é só olhar o que está no papel ali, é fazer 1 ou 2 entrevistas, né? Nem que seja por vídeo chamada, a primeira, para olhar, anotar, depois a segunda presencial, é conhecer a pessoa antes de julgar, porque eu olho para o mercado fast food, eu vejo na volta... vários tipos de níveis de empresas, né? E aí eu vejo, às vezes, vem uma pessoa que trabalhou num ano em 4 lugares. A maioria descarta imediatamente quando vem esse currículo. Né? Eu, já de longa data, eu já olho um pouquinho diferente. Eu tento passar isso para os nossos franqueados, né? Para os nossos líderes. Realmente conhecer a história por trás, né? Porque aí tu olha lá, trabalhou tal lugar, mas tal lugar não tinha nem um salário em dia. Tal lugar não tinha nem condição de trabalho, mas a pessoa pediu para sair. Opa, esse é o primeiro cara que vai dar certo na tua empresa, porque ela não quer um ambiente ruim. Então, eu trago que nem para nós temos a nossa loja, ela é toda organizada, tem processo manual, é tudo organizado. Então, a pessoa nunca sequer montou pastel na vida em questão de um onboard bem feito em 1 dia, 2, a pessoa se destaca lá dentro. Então, é um ambiente legal de trabalhar. Então, quando vem uma pessoa que não ficou num lugar, por mais que trabalhou em 4, 5 lugares, talvez lá ela vai dar mais rápido certo, porque ela procura esse ambiente. E é uma coisa que a gente teve que trabalhar bastante, porque quando eu trazer para empresário, por exemplo, é aquela questão, né? Eu ouço muito, assim, no geral, a gente vai tomar um café e tal. Pessoas é um problema, pessoas é ruim de contratar, tá difícil e tal. Não vou dizer que é fácil contratar hoje, não tô dizendo que é. Mas eu vou dizer, o que mudou o jogo para mim lá atrás é entender que pessoas é a chave de tudo. Né? E quando a gente fala de contratar pessoas que estão conosco, ou os CNPJs que trabalham com a gente, no livro eu falo sobre isso, tem essa frase que ficou conhecida, que é um bom líder, né? Constrói pessoas e gere números. Então, assim, a gente não pode contratar uma pessoa e achar que ela tá pronta. Ela vai vir com a sua história de vida, claro, né? E aí ela vai se adequar à tua cultura e você precisa alimentar a tua cultura para ela, né? E ela precisa absorver isso e juntos trazer o resultado, né? Então não é esperar que a pessoa vai te trazer o resultado ou tu vai trazer o resultado por ela. Se os dois juntos trazerem o resultado, aí vai dar certo dentro de uma empresa, né? E... tem que ter uma conexão. Conexão, E quando a gente fala de venda, né? Principalmente, uma das maiores falhas que o pessoal faz, eles não vendem o emprego, né, o trabalho, a oportunidade. Eles pegam ali, olha o currículo, tu pode vir, tu mora perto, tá, então beleza, começa amanhã, faz um teste, né? Eu sou um cara que realmente eu não gosto dessa palavra teste para o nosso caso, né? Porque já existe um contrato de experiência de 30 dias. Então, quando você coloca uma pessoa que nunca trabalhou no ambiente de trabalho ali na tua empresa, e você vem cá, né, você seleciona aí 2, 3 e chama o melhor, entre aspas. Por quê? Porque você nem fez uma entrevista direito. Aí você diz, faz um teste aqui para ver se vai dar certo. Você está terceirizando totalmente para a pessoa a responsabilidade de dar certo. E quando existe a autorresponsabilidade que é tua de fazer ela dar certo. O papel dela no primeiro, segundo, terceiro dia é talvez não faltar e ter força de vontade. Mas o resto é teu. Né? No caso, se eu tô treinando, esse é o meu papel para uma pessoa nova que entra. Quem é que faz as entrevistas lá? Hoje é os franqueados junto com os líderes, né? Daí quando tem gerente, né? Hoje cada unidade administra isso de forma, né, própria, porque como é franquia, cada CNPJ tem um franqueado por trás, né? Enfim. Então, hoje, se a gente fazer a evolução em quase 8 anos, absurdamente, nosso turnover vem melhorando, né? Melhorando, que eu digo, baixando, né? E agora, lá atrás, eu tive um momento que eu tive 5 lojas próprias.
né? Então eu fui crescendo, depois virou franquia, né? Já era franquia, eu tinha mais franquia que loja própria, e para poder dar suporte para os franqueados também foi uma escolha de transformar algumas, né, para multifranqueados que queria na volta cidades, para eles seria melhor, então eu transformei, né, operava como franquia, né, mas transferi, então vendi, né, para multifranqueado. E o meu turnover na época era bem baixo, justamente por isso, mas eu aprendi com muitas dificuldades lá atrás, né? Então, não é uma coisa natural para mim. Eu tive que quebrar essa crença lá atrás. Então, quando iniciou a Hora do Pastel, já tinha isso meio que desenhado. Eu entendi a importância de treinar bem a pessoa, a importância de fazer um onboard bom, né? E no meio do caminho também falhei, né? Onde eu promovi o melhor pasteleiro, vamos dizer assim, para um gerente. Falhei. Que não é por aí, né? Aí eu aprendi. E é isso que a gente vem trazendo. Tanto que hoje, né, os franqueados novos que entram, o primeiro treinamento ele é totalmente sobre empresário. Não é sobre montar pastel. É pessoas, né? Entender sobre números, né? E aí vem a questão de pessoas, né? Então agora começa a turnê, até que a gente vai ter a turnê final do ano, que é treinamento para pessoas, né? Justamente por isso. E é nítido, assim, quando tu faz o caminho de seleção lá, que você tem... Vou resumir até porque isso aqui é um insight para quem está nos assistindo, que também tem negócio de alimentação ou qualquer negócio. Você vai anunciar uma vaga de emprego, né? Então você precisa de uma pessoa. O que a maioria faz? Ela coloca no status do WhatsApp, ou no Instagram, ou manda nos grupinhos e deu, né? Nem sequer faz, às vezes, um tráfego pago para impulsionar. Por quê? Quanto mais pessoas sabem que essa vaga existe, mais a probabilidade de você ter pessoas que mais se enquadram na tua cultura e no teu modelo de negócio. Esse é o primeiro ponto. Então tu tem que ter audiência, tu tem que ter bastante pessoa procurando aquela vaga. Então, para cada vaga, a gente sempre busca 100 currículos. De lá, a gente separa os 40 melhores que se enquadram numa primeira pré-análise, que ela é mais superficial entre logística, se mora perto, né? Porque a gente não quer pessoas que tenham que ficar 2, 3 horas se deslocando, é complicado para elas. Então, esse é o primeiro filtro. E aí, tem experiência ou não tem? A gente analisa muito que tipo Mas qual de experiência... que é o primeiro fator que tu busca? Eu que estou entrevistando agora. Na pré-seleção é essa, é logística e o currículo, não importa se trabalhou em 50 lugares, é logística, e se o currículo foi bem redigido, né, que mostra que a pessoa tem a aptidão, né, para pelo menos ler e escrever, porque precisa pelo menos isso para operar ali o computador ou dentro da cozinha os manuais. Esse é o primeiro passo. Mas aí vem a pré-seleção, né, depois dessa, que é por videochamada. Esse é o correto. Então, de 30 a 40 desses 40 currículos, aí você vai ligar a videochamada e vai ter algumas perguntas em relação à pessoa para ver se enquadra às 6 horas de trabalho, se realmente o endereço é coerente com o que ela colocou, se ela mora perto, se a logística é tranquilo, se ela gostaria de trabalhar nesse turno ou naquele, se tem disponibilidade para feriado, final de semana. Então, tem essa pré-seleção. As que passam dali, aí vem para uma seleção presencial, e o que eu recomendo sempre é colocar na mesma hora, todo mundo. Porque de 40 vai vir 10, 15. E aí na mesma hora. Por quê? Ali você já consegue fazer mais uma pré-seleção. Porque os que ficam lá e vê que tem mais pessoas interessadas pela vaga e vê que a empresa é uma empresa séria, ela também já começa a criar desejo por trabalhar lá. Então você tem concorrente para aquela vaga. E aí nas entrevistas tem 8 chaves que são fundamentais, né? Não vou falar, se for nosso franqueado sabe, mas se não, essa dica eu não vou dar. Mas são 8 perguntas chaves, as 3 primeiras elas têm totalmente a ver em vender a nossa empresa para a pessoa. Exatamente, eu estava esperando chegar nesse ponto. E aí porque o que mais importa é as perguntas. Exato. Quais perguntas tu vai... Porque é ali que tu vai tirar o melhor daquilo que tu realmente quer saber. Só não tô te cortando, mas rapidinho. O que eu acho que talvez eu tenha me tornado especialista hoje, depois de trabalhar com 5 anos com isso, aprendi a fazer perguntas. O porquê, né? Ajuda muito. A gente em tudo, qualquer Nem problema só é porquê. Nem só o porquê, mas o como, o quando, o onde. Fazer pergunta vamos dizer assim, é uma arte. Depois que tu aprende, tu consegue tirar muita coisa, tu consegue extrair muita coisa de muita gente. Total. E a maioria das entrevistas normal é assim, tá? A pessoa vem, entrevista meio que de qualquer jeito, totalmente perguntando, mas de uma forma errada. Porque não pergunta sobre a pessoa, pergunta como é que trabalhou lá? Como é que foi aquilo? Né? Por que tu saiu? Beleza, mas e o antes disso, né? Então, as primeiras 3 perguntas, elas são totalmente... Não é nem 3 perguntas, mas eu estou vendendo a minha empresa para lá, deixando as regras do jogo claro. A gente fala da nossa missão,
missão, visão e valores. Então, dentro disso, por exemplo, o senso de dono. Um dos nossos valores aqui é o senso de dono. Então, se tu vai trabalhar conosco aqui, você precisa vestir a camisa como dono. A gente vai ser parceiro aqui, né? A gente, se tiver algo que não condiz com aquilo que é correto aqui dentro, eu preciso que tu seja honesto comigo. Então, as primeiras três questões ali é sobre vender a empresa para a pessoa. As 5 em diante, depois, né? Então, para fechar as 8, é totalmente para ela, de acordo com as experiências que ela teve no trabalho, conflitos, como é que ela resolveu. Então, vamos pegar uma atendente. Tu teve algum conflito com algum cliente já alguma vez, por atraso de entrega? Teve. E como é que tu resolveu? Né? E como é que tu se sentiu depois disso? Então, é totalmente assim. E vou te dizer, quando segue a risca, pelo menos 60% esse script, e aí tu pode me perguntar, mas todos os teus franqueados seguem? Não. Porque sempre vai existir aqueles porcentos que se destacam mais e os menos. É normal. No início era um desafio para mim. Até minha 4ª, 5ª loja eu pensava, poxa, por que né? E depois eu entendi que no mundo como um todo sempre vai existir 100% de algo e dentro disso X% vai fazer tanto, né? Os outros X% tanto e os outros X tanto. Então eu gostaria muito que hoje fosse 100%, né? Mas esse é um número bem audacioso para quem consegue atingir. Mas os que fazem 60% desse script, o turnover cai pela metade. E aí vem a segunda fase, que é o onboard. Quando o onboard correto para nossa empresa, né, que a gente trabalha, é o seguinte: as primeiras 2 horas é contato com o ambiente de trabalho, conhece tudo, e a pessoa tem segurança que ela vai dar certo lá dentro. Depois é feito um produto, né, um pastel ali. Ele é montado pelo líder de uma forma normal, sem falar nada, só para ela entender que é possível montar em 30 segundos um pastel, 15, 40. É normal isso, frita aqui depois, né, mais 3 minutinhos, 4, beleza, tá aqui. E senta com a pessoa e experimenta esse produto. Então, Taylor, olha a casquinha. Tá sequinho, né? E o recheio, tá recheado? Mesmo, não, vai ter. Tá recheado, tá legal. Ouvi falar que vai ter pastel. Olha aí, ó. Os bastidores vai ter um... Isso aí. Tá recheado, tá legal, tá sequinho a embalagem? Não, tá. Então, essa é a experiência que a gente quer levar pro cliente. A mesma experiência que você tá tendo agora. É simples. E quando faz isso, cai mais 50%. E você pode olhar na linha do tempo, né? Em 8 anos, é assim. Os que tiveram essa experiência, eles estão 2, 3, 4 anos dentro da empresa. Então, por isso que quando eu falo de... né, para quem tá nos ouvindo e assistindo... Gente, contrato de experiência é para isso. Esse negócio de jogar a pessoa para dentro para fazer um teste, você não consegue nem fazer um onboard direito. E o pior, tá? Você terceiriza, às vezes, o apadrinhamento que a gente fala. Que é o quê? Você tem 2 pessoas na operação, né? Então, tá você mais um colega e o Josué é novo. Fica tranquilo que o Taylor vai te ensinar. E eu sou o líder, né? Mas fica tranquilo que ele vai te ensinar. Esse cara talvez tá desmotivado, não tá engajado, não tá legal. Não vai fazer um onboard da melhor maneira. Daí vem o ponto de vista. Talvez para ele até esteja fazendo da melhor maneira. Mas talvez não seja a melhor maneira que você deveria receber. Então, assim, infelizmente, no fast food, mas nos outros também, que eu acompanho, esse eu acho que é a maior dor hoje, que faz as pessoas depois lá atrás, como dono de negócio, dizer assim, é complicado lidar com pessoas e tudo mais. Mas a questão é que a complexidade que eles trazem é essa falha do entendimento que é tão simples resolver algumas questões desde o início. É que nem um relacionamento, né? Casal. Você começa a se enxergar, depois fica, namora, casa, enfim. É a mesma coisa com o colaborador. Né? Tem a entrevista, tem o primeiro contato, tem, né, o contrato de experiência, é um namoro. Vai para o casamento que define, então, o contrato final. É a mesma coisa, sabe? Então, essa é uma dica valiosa, mas tem muito a ver com mentalidade. Muito bom, hein? Grandes conteúdos no episódio de hoje. Que aula, hein? E aproveitando esse momento aqui, para a gente falar dos nossos patrocinadores, eu quero falar da Sense. Se você tem um negócio e você deseja vender mais através do poder da sua marca, @ASenseCria. Eles que inclusive criaram o logo do Bastidores do Lucro Podcast, criaram o logo, toda a identidade visual também do nosso instituto, o Instituto LVO, que é para capacitação e desenvolvimento de empresários. E eles que têm todas as ferramentas necessárias para te ajudar a te posicionar da melhor forma e potencializar suas vendas. Muito bem, também agradecer aqui a MBA Equipamentos, né? Hoje homologada a nossa rede de franquias, não só a nossa, como outras grandes redes também. Atua na questão de fornecimento para equipamento, tanto da parte da cozinha, açougues, supermercados, né? Um grande abraço para o Marcos, entre em contato com eles lá, eles atendem o Brasil todo. Então, um grande parceiro nosso para facilitar o dia a dia do empresário, tanto prestando manutenção como a venda dos equipamentos.
aproveitando, não poderia estar de fora, como nosso patrocinador, Hora do Pastel. A Hora do Pastel pode chegar aqui, Thaís. Vem pra cá que tá lindo demais isso aqui. Obrigado. Olha aí, ó. Olha isso, Taylor. Tu falou, isso aqui parece mágica, Já cara. ativou o gatilho aqui. Olha aí, já vou deixar de frente pra ti aqui. Hora do Pastel, que é nossa patrocinadora aqui do Bastidores do Lucro, que tem pastéis incríveis. São mais de 300 sabores, possibilidades de sabores que você pode montar, escolher. Então é um pastel por dia, basicamente, né, Giovanni? Se quiser comer um diferente todo dia, Todo dia como fazer. tem. Beleza. E além disso, uma excelente forma de empreender. Se você deseja empreender também, busque mais informações a respeito da rede de franquias da Hora do Pastel, que com certeza você pode ser muito bem sucedido através dessa oportunidade de negócio também. Muito bom. Também vamos complementar, já que a gente falou da Hora do Pastel também, a Repediu, né? A gente falou aqui muito de cuidar da saúde mental, de ter as crenças, enfim. E tu sabe que na área de alimentação, principalmente, um dos maiores desafios é o dono do negócio poder enxergar os números e tomar decisões, né? E a Repediu, que é nosso parceiro, ela traz isso de uma forma muito mais clara, mais fácil. Por exemplo, o José já é nosso cliente, o Taylor agora também vai ser cliente junto com a esposa. Então, ao longo de um mês, eu sei exatamente qual foi o consumo que cada cliente trouxe para mim, mas não de uma forma muito abstrata, de uma forma bem técnica que eu consigo direcionar o meu impulsionamento de tráfego pago ou qualquer outra ação de uma forma mais assertiva, reduzindo o meu investimento em marketing. Ou seja, se você tinha 5 mil para gastar por mês, você passa a gastar 4, 3 e você aumenta teu faturamento, porque você vende para a pessoa certa. Uma coisa muito legal deles é porque ele começa a entender o perfil de compra, né? Então, quando chega o dia certo que essa pessoa tem o hábito de comprar, né? já vai uma mensagem avisando que nós estamos à disposição para vender. Então é muito legal. Dados é algo fundamental para qualquer negócio, né, Giovanni? Total. Se a pessoa tem informação, cara, imagina o quanto que ela consegue potencializar sabendo utilizar essa informação da forma correta, né? Então a Repediu ajuda você, empresário do segmento de alimentação, a ter essas informações de forma clara para utilizar e gerar muito mais resultado também. Assim como a gente falou, né? Depois que você tem consciência, fez a brincadeira aqui do pé, tá sentindo o pé, e depois que falou, tá sentindo... É a mesma coisa, quando você percebe, você tem os dados lá, né? Tá lá no subconsciente, tá lá. Eu tava lembrando aqui da minha avó. Olha aí. Memória emocional, né? Memória emocional tá ligada com o cheiro do alimento. Sabia que existe isso? Sim. Tu vê, hoje a gente fala como franquia, né? A gente vende uma boa quantidade de pastéis por dia hoje. E a memória afetiva, né? Tanto como se trouxe... É isso. O que a gente mais ouve é isso. Nossa, eu me lembro lá de antigamente e tal. Então, assim, é um produto que casou muito bem. E aí, claro, é a qualidade depois para poder escalar. Então, tem a questão do... eu sempre trago, né? Eu não era um pasteleiro apaixonado por pastel que transformou a Hora do Pastel. Então, era empresário, né? Tinha já uma experiência, já tinha várias dores, né? Várias questões que foram fortalecendo. E o pastel, para mim, era um produto que me remetia lá a jogar futebol em troca de uma Coca-Cola e de um pastel. Jogava futebol lá no Bom Sucesso, lá em Bom Princípio. Era um pastel e uma Coca-Cola. Pepsi era, na verdade. Depois teve um momento que era Coca, mas era Pepsi. E aí, lembrava. E eu falava, pô, pastel é tão bom, por que não tem, né? E tinha. Cada esquina tinha 3, 4 pastelarias. Mas os caras lá não estavam ganhando dinheiro. Era uma coisa 20, 30 anos, não saía do lugar. Tu conversava com as pessoas. Não dá certo, isso aqui não tem mais. Não tá, é ruim. E aí fui atrás até que hoje a gente tá no tamanho que a gente tá. Mas aí é mentalidade. É porque eu olhei como negócio. Eu olhei que tem como fazer dar certo, né? Não, e até porque, assim, o problema o pessoal vai ligar muito isso à questão da obesidade, não posso comer pastel, fritura e tal, não sei o quê. Cara, na maioria das vezes, a obesidade, o sobrepeso não tá ligado com o que a pessoa come. Mas eu engordei, mas eu comia pouco? Exatamente. Porque quem tem problema emocional relacionado à comida, é como se fosse... Assim, eu gosto de dar o exemplo imagina uma pia, né? Uma pia cheia de louça ali, né? Então tu vai limpando, tu vai tirando todo aquele resíduo ali e tal, e vai se acumulando no ralo, né? E o que acontece? Começa a encher aquela pia, né? Quando tu tira aquela sujeira dali, o que acontece com a água? Ela vai automaticamente descer, né? Então, quando tu trata, por exemplo, uma compulsão alimentar, é isso que acontece com todo esse peso acumulado. Então, não é o que a pessoa, não é pelo alimento que a pessoa come, é pela quantidade
através da compulsão, vem essa quantidade exagerada, exorbitante, que faz ela acumular esse peso em razão das emoções dela. Agora, quando ela tira aquilo ali, ela automaticamente ela começa a voltar para o peso ideal. Por isso que eu costumo dizer, né? As pessoas que fizeram já esse processo comigo, elas emagrecem de forma natural, sem fazer aquelas dietas mirabolantes que tu vê por aí. Bom. Não é dieta restritiva. Eu como 3 vezes na semana pastel. Exatamente. É óleo de algodão só pra dar uma, né? É óleo de ver que tá sequinho aqui. Não, só pra... depois a gente vai provar. Não vou comer agora aqui pra não ficar feio na câmera, né? O pessoal já... Mas depois a gente já vai, tá, né? vai devorar. Esse horário agora já pode fazer o pedido lá, né? Tem cupom, né? Tem cupom especial para quem acompanha aqui o Bastidores do Lucro, é Lucro 10. É só entrar lá no Instagram da Hora do Pastel, escolhe a loja mais próxima, faz teu pedido e usa o cupom Lucro 10, vai ter um desconto especial lá para você. E aproveita e fala, só pra gente pegar o gancho aqui, e fala sobre a Nola também, nosso apoiador. Com certeza. Tu sabe que lucro é a coisa mais gostosa para o empresário, quando ela aparece no final do mês, né? Muitas empresas, às vezes, não conseguem mensurar. E a Nola traz isso de uma forma muito clara e objetiva, né? Principalmente para restaurantes, né? Que é o foco deles. Imagina só, você é dono do seu negócio e você chega ao final do mês, você não sabe quanto que custa esse pastel para fazer. Você não sabe quanto que custa o seu hambúrguer para fazer, sua pizzaria. Eu hoje, depois que eu tenho conhecimento de quanto que custa algo para dentro da nossa empresa, CMV, né? O CMO, ou outros custos envolvidos, eu não conseguiria dormir de noite sem saber meu lucro no final do dia. Eu acho que a coisa mais saudável para o empresário é ele saber exatamente os seus números em tempo real. E a Nola traz isso para restaurante de uma forma muito simplificada. E um diferencial deles eles têm DRE e têm DFC. E para você que está no ramo da alimentação, você sabe, talvez você até a grande maioria, infelizmente, não sabe o que é cada um desses dois, né, duas coisas, o DRE e o DFC. Dá um Google aí, aprofunda isso e você vai entender sobre isso. Aí você vai olhar, poxa, o meu sistema não tem isso. E a maioria não tem, essa é a verdade. Mas é a coisa mais importante. A Hora do Pastel não estaria no tamanho que ela está se a gente não olhasse esses dois indicadores, do DFC e do DRE. Então dá uma pesquisada ali, aprofunda sobre isso e depois a Nola pode te ajudar a te trazer essa clareza, além de outras coisas incríveis que elas têm. Por exemplo, no outro dia de manhã, né, o faturamento acontece hoje, né? No outro dia de manhã, às 9 horas da manhã, todos né, recebem uma mensagem exatamente com tudo que aconteceu no dia anterior, de uma forma resumida. Tem IA lá dentro, a gente consegue ver o CMV em tempo real. É um negócio incrível. Então, pesquisa Nola, vocês não vão se arrepender. Muito bem, estamos caminhando para o final desse episódio aqui, infelizmente, hein, Taylor? Grandes informações, muito valiosas. E quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. A gente vai ter mais algumas perguntinhas ainda para finalizar. E se você chegou até aqui e ainda não segue o Bastidores do Lucro, faz o seguinte, para agora, vai lá no Instagram, @Bastidores do Lucro Podcast, segue a gente, porque tem muito conteúdo de valor todos os dias sendo postado no Bastidores do Lucro. Além disso, se você está nos assistindo no YouTube e ainda não está inscrito no canal, já sabe, né? Segue, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E se você está ouvindo ou assistindo no Spotify, vai lá e avalie o programa só se você gostou, com 5 estrelas, para que o Spotify distribua, leve essa mensagem de prosperidade aí para mais pessoas e que a gente consiga atingir mais gente aí, transformando mais vidas. Muito bem. Que baita episódio, né? Quer fazer algumas perguntas finais aí para o nosso amigo Taylor? Tem. Como é que você vê hoje a busca, né? Você comentou que mulheres é teu maior público hoje, né? Talvez, não sei, eu posso ter uma interpretação sobre isso colocando eu como exemplo, né? Mas talvez não seja essa a verdade absoluta, mas daqui a pouco seja. Mas eu, por exemplo, até meus 22, 23, 25 anos de idade, eu nem sequer queria cuidar da minha saúde, vamos dizer assim, mental. Era uma coisa muito, eu faço por mim mesmo, eu sei tudo, vamos dizer assim, né? Dessa maneira. Tu acha que hoje, se a gente olhar assim, a grande maioria das pessoas, a gente dividir homens e mulheres, você acha que os homens ainda precisa bastante, né, virar essa chave de buscar essa ajuda, que não é uma ajuda no sentido, o pessoal às vezes pode até confundir, vou num psicólogo, num terapeuta, tô fazendo terapia, isso, aquilo. Na verdade, é a mesma coisa que tu ir na academia pegar um personal trainer, é a mesma coisa.
Imagina você ter um personal trainer pro teu cérebro. Exato. É que as pessoas fazem essa divisão, né? Do corpo, ela vai... Por que quando tu tá doente, tu vai no médico? Exato. Né? Porque tu vê a doença, né? Tu sente a doença, né? É algo meio cultural. E quando tu tá com ansiedade, tá com algum problema emocional, tá com depressão, tá com compulsão alimentar, qualquer coisa, cara, por que tu não procura um profissional para te ajudar? Mas acho que é muito relacionado à ignorância também da pessoa. É a crença. A falta de conhecimento, Antigamente, historicamente falando, porque as pessoas elas relacionavam a loucura, entendeu? Exatamente. O cara que vai num psicólogo, num psiquiatra é louco. Então, isso são tudo coisas que, graças a Deus, vai evoluindo. Mas existe sim essa diferença e, claro, não 100%, né? Eu tenho alguns clientes homens, sim. Mas eu percebo que os homens que me procuram, eles já têm um nível intelectual, emocional muito mais. Ele já tem autoconhecimento, ele já é um cara mais esclarecido. E mulher não, a mulher é mais geral, assim. Tem mulheres de todos os níveis. De todos os níveis. Mas o homem que me procura, ele já é um cara mais esclarecido. Ele já tem um conhecimento, ele já sabe, ele já vem sabendo que aquilo ali é uma questão emocional. E só pelo fato dele saber que ali ele pode encontrar uma solução, ele já tem esse nível de consciência mais elevado. Mas a maioria... Ele já não tem aquela crença, até de certa forma pode ser um preconceito muitas vezes, que se tem em algumas pessoas, né? Exatamente. Tem uma série que é Os Sopranos, Família Soprano. É muito boa essa série, mas ela conta um pouco de uma família da máfia lá nos Estados Unidos, mas tem um momento que o chefe da máfia lá precisa buscar uma ajuda, enfim, e aí ele é meio que condenado pelos associados, vamos dizer assim, deles, porque ele tá buscando ajuda, mas quando ele busca ajuda, ele melhora o desempenho dele na área dele, exatamente. Né? Mas, e a gente precisa, né? Pessoas precisam de pessoas, né? Exato. Hoje eu vejo isso mais do que nunca, né? Inclusive, eu tô fazendo parcerias, eu tô buscando pessoas que me ajudem na questão do marketing, porque no começo a gente quer fazer tudo sozinho, né? Aí, Matheus. A gente quer fazer tudo sozinho. Tem um cara bom para indicar. E inclusive, assim, já tô em contato, já tô fazendo, a gente, por baixo dos panos, ali nos bastidores, a gente já tá criando algo, porque não adianta, a gente precisa de pessoas e é só assim que a gente vai conseguir... Até para conseguir escalar, né, Taylor? Não tem como tu ir para um outro nível se tu fizer tudo. Não né? Eu vou dar um exemplo disso até agora, trazendo de forma bem aberta, transparente aqui. Quando a gente conversou sobre, cara, vamos fazer um negócio juntos, porque o que acontece? Eu fiz uma palestra no final do ano na convenção da... Deu um show, a palestra é simplória, foi um show. O José dá um show. Foi bom. Na convenção... Eu faço questão daí, quando ele tem palestras lá perto na região lá, eu faço questão daí, cara. Na próxima convenção eu vou até cobrar ingressos pros de fora vir. Já deu várias já, né, José? Na convenção da Hora do Pastel eu fiz uma palestra no ano passado. E aí depois até fiz um treinamento, uma mentoria, um acompanhamento com os líderes de toda a rede e tal, né? E a partir disso, porque eu conheço o Giovanni há muitos anos, porque a gente é natural, nós dois somos naturais de bom princípio, mas assim, fazia muito tempo que a gente não conversava mais, né? Hoje em dia até a Mayara fala de vez em quando, dá uma segurada aí, fala pro Giovanni dormir, porque agora é minha hora, né? Enfim, a gente conversa muito, mas brincadeiras à parte. E aí a gente se aproximou nesse momento, né? Que eu fui prestar esse serviço, fazer esse trabalho aí para a rede dele. Até complementando, depois fez até uma mentoria para os franqueados também, continuou, né? Janeiro, fevereiro. Exato. Eu fiz todo um processo de mentoria ali com os franqueados. E aí depois disso, o Giovanni chegou, cara, eu tenho uma ideia assim, porque eu acredito muito que a gente tem aquelas etapas ali, né? De aprender, compreender e compartilhar. E como o Giovanni tem uma história de sucesso, hoje uma rede de franquias com mais de 18 lojas em expansão, mais de 20 milhões de faturamento anual, etc. Ou seja, é algo que se tornou, né, grande, que tem uma importância, uma relevância. Ele falou, cara, mas eu quero compartilhar isso, eu quero levar para mais gente, para mais pessoas. E aí ele me chamou pra gente conversar a respeito dessa possibilidade de nós fazermos algo junto. E eu trouxe daí, cara, o que tu acha de um podcast? Ele falou, claro, incrível, não sei o quê. Só que daí eu falei, cara, só que tem um detalhe. Eu não
vou botar a mão em tudo, assim. Não tem como eu e tu botar a mão em tudo. A gente tem que ter pessoas para fazer a coisa acontecer. Exatamente. Porque senão nem eu nem tu vamos ter condição, tempo e nem mesmo conhecimento para fazer tudo a um alto nível, né? Então antes quando tu chegou aqui tu falou, pô, os caras tem tudo, tem caneca, tem a marca aqui, tem lá não sei o que e tal. Por quê? Porque a gente de fato se preocupa em fazer com um nível de excelência mesmo. Claro que a gente tem a evoluir, a gente está sempre buscando, né? Melhoria contínua, sempre. Mas esse foi um ponto que eu trouxe essa história para trazer o gancho com o que tu falou. Cara, não tem como a gente fazer tudo sozinho, cara. Não tem como, entendeu? Se a gente quer fazer algo legal, algo bom, profissional, a gente precisa buscar meios. Eu não tenho como. Buscar meios de encontrar soluções para viabilizar a possibilidade de ter pessoas boas junto contigo. Até porque tu não é bom em tudo. Não, né? Cara, então, nem tem como. Se a gente juntar uma especialidade com a tua especialidade, com a tua especialidade, com a outra e com a... Tu faz um negócio de sucesso. Exato. Agora, se tu vai querer fazer tudo, é que nem lá a Hora do Pastel. Se tu transformar a Hora do Pastel e aí começar a vender pizza, cachorro quente, além do pastel, será que vai ser o mesmo pastel? Exato. Né? Não vai ser o mesmo. Pode ampliar e tal, mas tipo assim, não tem como tu abraçar o mundo, exatamente. né? Mas a referência é o pastel. Sim. Então, poxa, cara, se eu quero comer um pastel hoje, eu vou comer qualquer pastel? Não, eu vou comer o pastel na hora do pastel, entendeu? Porque o cara é especialista nisso, velho. Ele só faz isso da vida dele, entendeu? Então, isso já traz uma ideia de, tipo, cara, é um melhor pastel. Exatamente. Tu entendeu? Então, e aí, claro, se tu quer construir um negócio, tu tem que ter vários braços e cada um tem uma especialidade diferente. E é assim que a gente constrói algo grande, né? Tu já viu alguém fazer algo muito que teve muito sucesso sozinho? Não existe isso, né, cara? Por mais Mesmo que muitas vezes a imagem dela, ela representa aquele negócio, por trás daquela pessoa existe Tem outros profissionais. Na nossa palestra, né? A gente tem a nossa palestra em conjunto, né? Tem a minha e a dele, e a gente juntou para fazer um show ainda melhor, né? Exato. E aí tem um momento lá que a gente fala, né? Por trás dos bastidores, né? Por trás do negócio em si, sempre tem pessoas capacitadas para fazer acontecer. Eu gosto de falar isso quando eu tô no palco, porque as pessoas olham, o Giovanni tá lá, vão lá tirar fotos, vão lá fazer pergunta, mas é o por trás, né? E o nome daqui, dos bastidores do lucro, é isso, é o que vai, o lucro é consequência daquilo que várias pessoas lá atrás estão fazendo, as pessoas que compram, as pessoas que fornecem a matéria-prima, as que confeccionam, as que fabricam, né? As que gerem por trás, e aí existe também a figura do empresário que tem que ter a habilidade de coordenar tudo isso, ele é o maestro inclusive, tu falou um negócio, né? Hoje em dia, tu falou assim, porque daí é a pessoa que aparece lá. E eu quero trazer um tema que eu acho que é importante. Como hoje em dia, Giovanni, a gente percebe muitos empresários botando a cara, se posicionando, aparecendo à frente dos negócios. Porque isso... Como é que tu enxerga isso até assim... a humanização da marca ali por trás do empresário, a pessoa entende que existe alguém ali que de fato está botando a cara a tapa, está aparecendo, está se posicionando. A gente tem inúmeros empresários que poderia citar nesse exemplo, né? Eu tive que perder essa... Não sei se posso chamar de crença, porque há 2 anos atrás o marketing falou, Giovanni, tem que aparecer mais. Cara, mas nem a pau que eu vou... Não, eu não gosto nem que as pessoas saibam onde eu moro. Eu sou no meu canto, eu não quero aparecer. Na verdade, não é uma crença. Talvez era uma falta de confiança, né? Um pouco de... Talvez até uma crença. Tem também. Enfim, eu não queria, né? Até pelo menos, daqui a pouco quer se aparecer e tal, enfim. Isso é crença. Isso é crença. Isso é crença. Exato. Então, por quê? Porque daí a gente, por exemplo, possivelmente ouvia dos pais, né? Que não pode aparecer, não pode ser... Não pode ostentar, ou como se ganhar dinheiro fosse ruim, ou coisas ligadas a crenças financeiras. Isso é uma crença. Até o vestimento, por exemplo, até uns 4, 5 anos atrás, eu gostava de estar lá de bermuda, chinelo de dedo, né? Bem tranquilo, porque lá atrás o meu avô dizia, cuidado com os homens engravetados. Ele falava bem assim. Olha aí, ó. Engravetado. Porque ele falava em alemão, tô traduzindo, né? Conforme às vezes ele falava em português ali. Mas porque os caras de terno, cuidado. Então, pra eu começar a me vestir um pouco melhor, assim,
também, cuidar um pouco disso. Foi assim, trabalhar muito isso. Cara, hoje a gente fala em crença e é muito, muito automático. Tu viu? Percebeu que ele falou um negócio ali, a gente falou junto. Isso é uma crença. Mas e as pessoas que não sabem o que é? E que vivem a vida inteira presas dentro de crenças, repetindo repetindo padrões e crenças, e não sabe nem o que é. Porque eu sei que há pouco tempo atrás, bota lá 10 anos atrás, eu comecei a escutar essa coisa de crença. Mas o que é essa coisa de crença, cara? Que todo mundo fala que crença, o que é isso? E então, tipo, imagina alguém que não sabe. Como que a pessoa tem a possibilidade de mudar? Se ela sabe, já é difícil. Se ela sabe, o ambiente faz toda a diferença. Se você tem conhecimento... Por exemplo, quando eu comecei a palestrar, fui convidado para ir para uma palestra. 800 pessoas. Nunca palestrei. Sempre gostei de falar, mas nunca subi num palco. Então eu fui lá aprender a virar palestrante, né? Peguei um consultor lá para me ajudar, um mentor. Aí eu tinha vários cacuetes, que ainda tenho hoje, mas depois que eu tomei consciência de que eu tenho aquilo, né? O né, principalmente o né, o né, e tal. Sim. Então, eu tomei consciência disso, cara, legal. Aí o que eu fiz? Comecei a me inserir com pessoas que também sobem no palco. Comecei a fazer perguntas, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. Não tô dizendo que sou o melhor palestrante do mundo, mas comparado com minha primeira... evoluiu pra caramba, cara. Nossa! Então, assim, mas porque eu busquei, né, o tipo de sair do ambiente. Vou te falar, de verdade, assim, eu que trabalho com palestras há muitos anos já, a transformação que o Giovanni traz através da história dele, cara, dos ensinamentos, é algo sensacional. E tu sabe por que tu falou isso agora e tu se emocionou, né? Por quê? Porque tu se identifica com isso, cara. Sim. Quando tu olha pra história dele, tu vê automaticamente, tu vê a tua também. Sim, e tu sabe que tu tem uma transformação, tu gerou uma transformação. E eu falando isso pra ti agora, eu também me emociono. Eu tô emocionado aqui. Porque eu também me identifico com isso, entendeu? Vamos cortar que o pastel emocionou nós. Beleza. Mas é isso aí, nós estamos chegando na reta final, né? Um baita episódio. Tenho certeza que quem nos assistiu ou ouviu é uma virada de chave. Eu vou dizer até mais, quando a gente tem a percepção disso e a humildade de buscar ajuda nesse sentido, né? A gente consegue distorcer o tempo, né? Porque eu acho que em 7 anos depois, com 25 anos que foi essa virada pra mim, né? Do potinho de fruta e tal, foi quando eu comecei a entender que o passado é a base do que acontece lá no futuro, vamos dizer assim, né? E cara, esses 7 anos foram como se fosse 30 anos de ganho, né? Em 7 anos nós crescemos 30 anos, se olhar. E se olhar pro mercado mais a fundo, nós crescemos o que empresas em 100 anos não crescem. Então, eu diria que ter consciência de que isso é uma realidade, ela só tá lá, ou tu tá olhando ou não, e você ter consciência disso e buscar aprimorar isso, você distorce o tempo absurdamente. Ou seja, você consegue ganhar muitos anos de felicidade da tua vida, de prosperidade, de alegria pra tua família. Cara, tu vê como uma experiência pode mudar uma vida? Total. Ele falou 2 vezes essa questão do morango. Potinho de fruta. Do potinho de fruta. E tu vê como isso tem um significado, né, na vida dele. Ele já falou 2 vezes sobre isso. E aí eu paro pra pensar e eu vejo que, cara, como tem gente que fica presa no passado, cara. E vive amargurada porque aquilo que aconteceu comigo e tal, não sei o quê. E eu já fui assim também. Não vou dizer que não, já fui assim também em algum momento. E hoje, cara, se tu me perguntasse, ó, Taylor, o que tu mudaria na tua vida, no passado? Se tu tivesse a oportunidade de voltar e mudar, eu já vivi bastante coisa ruim, mas hoje eu não mudaria nada. Porque se tu é grato por algo que tu tem hoje, por exemplo, tu, né, José? Tu tem uma filha hoje ela tá com 1 ano e 9 meses, né? Tenho certeza que tu é muito grato. Tu tem filho, Giovanni? Não, mas tá ainda não, projeto. Né? Tá, eu também. Tá treinando. Então, estamos treinando. Cara, se tu é grato por isso, se tu voltar lá atrás e mudar qualquer coisinha, qualquer mínima coisa, tu redireciona toda a tua trajetória de vida. Eu falei talvez tu não teria conhecido a Mayara, talvez tu não... Eu falei no outro episódio aqui sobre isso, cara, o quanto que a gente
a importância da gente ser grato, inclusive pelas coisas ruins que aconteceram na nossa vida. Porque daí significa que eu tô conseguindo olhar por um outro ângulo e entender o porquê daquilo. E eu vou te falar mais, cara. Eu acho que eu sou mais grato pelas coisas ruins que eu vivi do que pelas coisas boas. Mas Olha que loucura isso. Porque hoje o cara que tu tá conversando aqui é alguém que, vamos dizer assim, que nasceu há 10 anos atrás. Cara, quantas pessoas, Taylor, vamos aproveitar essa reflexão. Quantas pessoas tiveram uma mudança completa na sua vida a partir da pandemia? Total. Entendeu? Total. Cara, uma coisa, uma tragédia, vamos dizer assim, uma coisa que aconteceu a nível mundial, né? Não foi uma coisa isolada numa família, ou seja, impactou o mundo. E as pessoas, muitas delas, a partir desse momento, foram forçadas a tomar decisões diferentes. E a partir disso, hoje, muitos conseguem ter resultados incríveis que não teriam se não tivesse acontecido aquilo. Óbvio que junto disso veio muitas coisas ruins, mas o ponto é ser grato, tu te sentir bem e feliz, inclusive sobre as coisas ruins que aconteceram na tua vida. Pra mim, por exemplo, eu conheci a Gláucia na pandemia. Olha aí. Isso mudou toda a minha vida. Eu me mudei para uma cidade diferente, eu convivi com pessoas diferentes, eu criei um negócio do zero e que hoje é, vamos dizer assim, 50% do meu profissional tá ali. Olha aí. Não, isso saiu de uma cidade... Por causa da pandemia. 5% da população, né? Porque Santa Cruz tem 100 e poucos. Eu tava morando em Santa Cruz do Sul, sou natural de Cachoeira do Sul, mas tava morando em Santa Cruz do Sul. Santa Cruz tem 130 mil. Paraí tem 7. 5% aí. Entendeu? Mas mudou toda a minha vida. A pandemia. Olha aí. Porque foi um momento de introspecção. Foi um momento onde eu tive que... Cara, eu preciso olhar pra dentro. Mais uma vez aquela frase, né? É tu conseguir entender não o que aconteceu contigo, mas o que tu vai fazer a partir do que aconteceu contigo. Independente do que foi, né? E pra gente finalizar, tem uma pergunta-chave que a gente faz. Surpresa? Se tu ouviu algum dos nossos episódios, tu já tá preparado. Já treinou. Mas a verdade é que a gente sempre finaliza com uma pergunta que é o seguinte: a gente quer que tu traga qual é que é a tua... Como tu poderia descrever ou a tua filosofia sobre lucro? O que tu pode ser da forma que tu achar melhor, que gostaria de descrever lucro. Eu posso fazer um paralelo com aquilo que eu trabalho hoje, que é o objetivo das pessoas, que é o emagrecimento, tá? Então, o que eu posso dizer em relação ao lucro? Cara, o lucro, ele é uma consequência, cara. É uma consequência de tu fazer aquilo que tu ama, é uma consequência de tu fazer bem feito. Então, assim, foca no comportamento, foca no trabalho, mas não foca no lucro. O lucro é uma consequência. Quando tu foca no lucro, daí não sei quanto tempo a gente tem, mas quando tu foca no lucro, quando tu quer o lucro, quando tu busca o lucro, tu tá vibrando na falta do lucro. Na escassez. E aí, se a gente entrar na física quântica, na lei da atração, quando tu vibra na falta, tu atrai mais falta. Então, a vibração ela tem que ser totalmente diferente. Ela tem que ser assim, cara, eu não tô pelo lucro. Tô pelo quê? Eu tô por fazer aquilo que eu amo. Bem feito. Eu quero fazer o melhor pastel do Brasil. E eu quero que quando aquela pessoa comer aquele pastel, ela sinta a presença da avó dela. E isso torna o dia dela melhor. Como que não vai dar lucro? Tu entende? É claro que tu quer. Mas se não tiver o lucro, mas tiver a alegria de estar trabalhando com aquilo que tu gosta, com as pessoas que tu gosta, estar envolvido no ambiente que tu gosta, isso por si só já é um lucro. E aí o lucro, por consequência, vem. A consequência. É que nem no emagrecimento. As pessoas buscam o emagrecimento, eu quero emagrecer. Mas elas não focam no comportamento que elas precisam ter no dia a dia. Que é os bastidores, né? Os bastidores. Exatamente. Então, não foca no lucro.
Muito bom, chegamos ao final de mais um episódio valioso. Recado importante, se você ainda não conhece o Ponto de Virada, né? Ouça, hoje de manhã teve, às 7 horas da manhã, ouça que vai te ajudar no dia a dia, né? Todos os dias, um áudio de 1 a 2 minutinhos para você pegar esse insight e botar em prática e dar o gás no seu dia. Todos os dias de manhã no Spotify do Bastidores do Lucro, o Ponto de Virada. Muito obrigado pela sua audiência até aqui. Taylor, gratidão imensa pela tua participação. É uma satisfação ter participado aqui. Gosto muito do Josué, agora do Giovanni também, né? Então é uma satisfação ter participado. Obrigado mesmo. E agora vamos satisfazer ainda mais, né? Porque... agora chegou a hora, né? Hora do pastel. Melhor hora do dia chegou. Boa. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Boa semana. Até o próximo Bastidores do Lucro. Tchau.